Muito bem, meninos, sejam muito bem-vindos a uma aula que eu preparei com o maior carinho para vocês, porque é um tema que tem uma interseção aqui entre a GO e a clínica médica, então pode aparecer aí em duas áreas da tua prova e a gente aproveita e amarra aqui na nossa GO. Então, olha só, muita atenção agora, vou passar agora uma geral com vocês aqui sobre osteoporose, fisiopatologia, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e rola muita confusão na prática em relação ao tratamento aqui. Então, respira fundo, vamos aproveitar aqui a aula que tem muita coisa boa aqui para você aprender e pontinho garantido aqui na tua prova. Primeira coisa, vamos aproveitar para lembrar aqui o que é definição de osteoporose. Porque, assim, não é simplesmente uma pessoa que tem uma fratura. Não, fratura pode ser por uma queda significativa, enfim, isso pode acontecer em qualquer idade. Eu mesmo já quebrei 2 vezes o braço e isso não significa osteoporose. A osteoporose, na verdade, é quando acontece uma doença mesmo que diminui resistência óssea, predispondo então um aumento de risco de fratura. E aí a paciente acaba, ou o paciente, né, pode ser uma patologia masculina ou feminina aqui, tendo fraturas por traumas mínimos, situações que geralmente não levariam a uma quebra ali mesmo, o osso aguentaria aquela resistência e nesses pacientes a gente acaba tendo uma fratura. Agora, por que isso acontece? Existe, na verdade, uma alteração na microarquitetura e isso vai acontecendo principalmente ali com a idade avançada, tá? Que inclusive é considerada a maior causa de fratura ali a partir dos 50 anos, especificamente no osso trabecular. É a área onde tem mais fratura aqui por essa fragilidade. Por quê? Olha só, quando a gente fala de osso trabecular, a gente está falando de um osso que tem ali uma quantidade, né, um percentual dentro ali da massa óssea total muito significativo em corpo vertebral e boa parte do colo do fêmur. Então, de cara que você já começa a entender que quando tem uma alteração nessa microarquitetura, como normalmente pega mais nessa parte do osso trabecular, ossos que têm mais percentual de osso trabecular acabam ficando mais predispostos à fratura por osteoporose. E aí você sabe que, poxa, colo de fêmur, fratura vertebral, são aquelas fraturas típicas, clássicas, além da fratura de Collins, né, a fratura ali de antebraço, que são situações clássicas de fratura paciente mais idosa, ou paciente mais idoso, tá? Por quê? Olha só, vamos dar uma olhadinha melhor nessa estrutura do osso aqui que você vai entender essa diferença. Porque a gente considera que existem 2 tipos de osso aqui. Tem o osso cortical e tem o osso trabecular. 80% da massa óssea é cortical e 20% é trabecular. Aqui, olhando para a imagem, você vai entender por que a parte trabecular é mais susceptível, é mais predisposta aqui a ter alterações. Você vai ver que essa parte aqui, ó, cortical, que é a parte mais de fora aqui, né, do osso, é aquela parte mais dura do osso. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, a parte cortical, ela é mais dura. Ao passo que a parte de dentro mesmo, que aí alguns falam com aspecto de favo de mel, vou botar um favo de mel aqui para quem nunca viu, olha só, é uma parte mais porosa. E essa parte aqui trabecular acaba sendo a parte mais, obviamente, predisposta à fratura, inclusive, guarda essa para mim, que é a área metabolicamente mais ativa. A parte metabolicamente mais ativa do osso é essa parte trabecular. Então, é ela que sofre mais aquele processo de deposição e reabsorção. Osteoblasto botando o osso, osteoclasto comendo o osso, osteoclasto que come o osso e o osteoblasto que deposita o osso. Então esse processo ele é mais intenso nessa parte trabecular, ok? E aí, obviamente, com o hipoestrogenismo, a mulher após a menopausa, a gente começa a ter ali um risco maior de osteoporose. E aí, falando de risco, é importante você entender que o principal fator de risco, inclusive, é a idade. A idade é o nosso principal fator de risco. Tanto que, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá e vou falar com vocês, a partir de certa idade, mesmo sem fator de risco, a gente vai ter que avaliar risco de osteoporose, vai ter que investigar a osteoporose. Então aí, destaca para mim no teu resumo que a idade é o principal fator de risco. Além da idade, obviamente a história familiar também tem uma relevância muito grande aqui, existe um padrão familiar, raça branca também, biotipo magro, e é fácil você entender porque na mulher
No tecido adiposo dela acontece também a aromatização e acontece então transformação de estrogênio, de androgênio em estrogênio. Então, se você pega uma paciente obesa, ela vai ter mais formação então de estrogênio, estrona, que é um estrogênio fraco, mas se for em grande quantidade, então uma obesa após a menopausa, você sabe que como ela não está ovulando e não está produzindo progesterona, essa paciente obesa após a menopausa, ela tem um risco de câncer de endométrio, porque vai estar produzindo muito estrogênio ali. Por outro lado, se ela está produzindo muito estrogênio, a obesa após a menopausa, ela tem menos osteoporose. Porque, claro, existe receptor para estrogênio em tudo quanto é lugar, inclusive no osso. Agora, se você pegar um biotipo magro, não é o biotipo do câncer de endométrio, mas é o biotipo da osteoporose. Então, ó, vai juntando uma mulher após a menopausa com hipoestrogenismo, se ela for da raça branca, biotipo magro, é uma mulher com risco significativo. É o perfil aqui para a gente pensar mesmo em osteoporose. Só que existem outros adicionais que eu queria chamar a atenção, como, por exemplo, excesso de álcool, tabagismo, cafeína em excesso também, baixa ingesta de cálcio, sedentarismo. É importante, meninos, para o remodelamento ósseo, atividade física. O músculo ali, ó, toda hora dando pancada no osso para favorecer ali, ó, mais depósito de osso ali, mais depósito de cálcio, melhor dizendo, no osso. Então, é importante demais exercício físico. E isso já ao longo, obviamente, da vida adulta. Por quê? Porque a mulher vai fazendo um pico de massa óssea ali, em torno mais ou menos ali dos 30 anos. Então, ela tem que se esmerar nesse exercício físico, na ingesta de cálcio, para poder atingir um bom pico de massa óssea, porque depois ó, vai só caindo e acelera até, obviamente, após a menopausa com hipoestrogenismo essa perda. Algumas medicações também, notoriamente, acabam aumentando o risco de osteoporose, como uso de heparina, uso de corticoide, estou falando aqui em longo tempo, né? Aqui, ó, acetato de medroxiprogesterona, por isso que a gente não costuma usar por muito tempo aquele injetável trimestral. O injetável trimestral, aquele injetável, né, aquele anticoncepcional, que é de acetato de medroxiprogesterona, a gente usa pontualmente em situações específicas. O uso prolongado de acetato de medroxiprogesterona pode diminuir a densidade mineral óssea. Que tudo bem, é reversível se você parar, mas se usar, imagina, 20 anos, pode trazer um prejuízo. Situações clínicas de hiperparatiroidismo, IR, o que é IR? Meu Deus, é imposto de renda? Claro que não, né, gente? Olha só, IR que eu botei só para ficar bonitinho aqui, não ficar muito grande. Insuficiência renal, né, meninos? Insuficiência renal também acaba predispondo ali. E aí vocês veem isso aí na parte de nefro, alterações ali no cálcio, portanto, pode puxar mais cálcio ali do osso. O osso é uma fonte, obviamente, de cálcio. Então, quando precisa equilibrar no organismo a quantidade de cálcio, o osso se lasca, o osso perde cálcio para fornecer ali, para manter o equilíbrio, a homeostase, tá bom? Então, várias situações clínicas aqui que são importantes você sempre lembrar também da possibilidade de investigar aqui alguma alteração nessa densidade mineral óssea. E falando nisso, o grande exame que a gente tem, que na verdade não é um grande exame, ele não é perfeito, ele tem uma série de falhas, mas é famoso o que tem para hoje, é o exame mais utilizado, densitometria óssea. A densitometria óssea, inclusive, ela tem uma tabela, tá, de diagnóstico que é recomendada pela OMS, que leva em conta o T-score. Vinícius, o que é T-score? O T-score, T de team, vamos dizer assim, mulheres jovens, o T-score, ele compara a massa óssea desse ou dessa paciente com o esperado por uma paciente ali com uma idade adulta, tá? Uma paciente obviamente normal na idade adulta, de teen ali, de jovem, tá? Um osso mais jovem com esse que eu estou comparando com esse da paciente. Cuidado porque existe também o Z-score. E o Z-score, ele não é o preconizado pela OMS. O Z-score, ele não é o preconizado pela OMS porque o Z-score, na verdade, compara a densidade mineral óssea dessa paciente com pacientes da mesma idade. Só que já tem o viés de serem pacientes que já sofreram, por exemplo, paciente de 70, 80 anos, reabsorção óssea significativa. Então, de novo, o recomendado mais usado é o T-score, que compara com um osso jovem. E aí, se a gente tiver um T-score aqui maior que -1,
Vamos lembrar, o que é maior que menos 1? É 0, mais 1, mais 2, normal. Se tiver um t-score entre menos 1 e menos 2,5, o que é menos 1 a menos 2,5? Menos 1,5, menos 2, tá? Agora, se tiver um t-score menor do que menos 2,5, aí é osteoporose. Então, ó, normal, t-score maior que menos 1, osteopenia, só redução entre menos 1 e menos 2,5, mas osteoporose mesmo é o t-score menor do que menos 2,5. E existe também um gráfico, um desenho, que sim, aparece na prova de vocês, que traz, na verdade, aqui numa coloração, tá vendo? Olha, vermelhinha aqui, área crítica, então mais para osteoporose. Aí amarelinha ali, a osteopenia. E a faixa verde, que é da normalidade. E não é à toa que a gente usa mais aqui, ó, corpo vertebral e colo de fêmur para fazer essa avaliação, já que é onde tem mais osso trabecular. Eu já te expliquei que é onde tem mais osso trabecular, é a área mais crítica, de mais risco para fratura por osteoporose, a gente acaba usando para avaliar isso daqui. E aí, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, ó, essa marcação, essa bolinha da paciente está na área verde. Tá lindo. Beleza, visualmente, sem conseguir enxergar muito bem o valor, tá tudo bem. Agora, olha essa daqui, também é marcaçãozinha, agora no colo do fêmur, também na área verde, tá lindo, tá normal. Se a marcação tivesse no amarelo, osteopenia, se tivesse na vermelha, osteoporose, avaliação visual também, tá? E aí, já te falei do diagnóstico, já te falei do fator de risco, já te falei do conceito, né? Você entendeu essa diferença de osso trabecular e osso cortical e por que, então, do corpo vertebral, por que do colo de fêmur, vou te dar as indicações de fazer essa avaliação. Não é todo mundo que precisa fazer avaliação de densitometria, isso até é um erro na prática. Tudo bem, pela disponibilidade na clínica privada, o pessoal acaba pedindo mais, só que quando eu tenho indicação precisa de fazer avaliação por densitometria óssea. Vamos lá. A gente vai fazer, isso aqui é o que é o consenso, tá? O mais utilizado, existem pequenas variações, mas olha, mulheres a partir dos 65 anos, mesmo sem nenhum fator de risco adicional. A idade é o principal fator de risco. Outro, homem a partir dos 70, homem a partir dos 70 anos, mesmo sem nenhum fator adicional, também é suficiente para indicar ali a densitometria óssea. Mulheres após a menopausa abaixo dos 65, a gente vai avaliar risco. A gente vai avaliar outros riscos adicionais. Por exemplo, imagina que uma mulher após a menopausa, mas que não chegou aos 65, porque se tivesse passado de 65 não precisava avaliar mais nada, mas ela tem menos de 65 e ela usa corticoide em alta dose, e ela é sedentária, e ela é magra, e ela é da raça branca, e ela tem história familiar de osteoporose, tá bom, né? Então, beleza, a gente vai avaliar. Da mesma forma, só que homens agora é dos 50 aos 70 anos, a gente só vai fazer se a gente tiver fatores de risco importantes. Outro ponto, adultos que têm ali a história de fratura por fragilidade. O que é fratura por fragilidade, Vinícius? Fratura boba. Deu um trupicão, caiu e normalmente, pô, o dia inteiro você chuta pé de mesa, você tropeça e você não sai quebrando aí pela casa. Agora, uma fratura boba, que normalmente não tem uma energia suficiente para fraturar, para quebrar. Se você vê isso num adulto, você tem que suspeitar, obviamente, de uma osteoporose. Aí vale a pena investigar. Quando a gente tem também alguma condição clínica no adulto associada à perda de massa óssea. Então, por exemplo, alguma patologia clínica, a gente falou lá de insuficiência renal, distúrbio de paratireoide, ou uso de medicações, heparina, corticoide, citei até acetato medroxiprogesterona aqui por longo tempo. Quando eu estou fazendo uso de medicação já para osteoporose, eu quero ver a resposta ao tratamento. Então é uma indicação. Se eu já estou fazendo um tratamento farmacológico, a gente já vai discutir aqui quando usar, qual usar, mas se eu já estou fazendo um tratamento farmacológico, beleza, razoável pedir a densitometria para acompanhar, para ver a melhora na densidade ali mineral óssea, ou para monitorar a eficácia do tratamento. Na verdade, aqui quando terapia farmacológica está sendo considerada, quer dizer, quando eu estou na dúvida se vou aplicar ou não, né, vou usar ou não aqui um tratamento farmacológico, é considerada uma indicação também. Então, ó,
ou quando é para monitorar, agora sim eu inverti aqui para te falar, quando vou monitorar o tratamento ou quando eu vou considerar o tratamento. Então, vale a pena também para ajudar na tomada dessa decisão, ok? Vou passar, quero ver realmente se tem indicação, se vai ser legal para essa paciente, vai ajudar a tomar a decisão ou para avaliar a resposta a esse tratamento. Então, guarda para mim que isso aqui é um resumo das principais indicações de densitometria óssea, que mais uma vez não é um exame perfeito, tá? Mas ainda é o nosso exame de rastreamento aqui, de diagnóstico de osteoporose, é o mais utilizado. Bem, dito isso, como é que é feito o tratamento se tem osteoporose? Primeira coisa, a gente sempre vai avaliar tratamento não farmacológico. O que é tratamento não farmacológico? Por exemplo, medidas gerais de dieta adequada, então melhorar a ingesta de cálcio, melhorar ali vitamina D, exercício físico regular, vão parar com o tabagismo, diminuir a quantidade de álcool, pode diminuir cafeína também, são substâncias, situações que você sabe que pioram a massa óssea. Então, vamos diminuir essas substâncias, vamos fazer exercício, vamos melhorar essa dieta. Que mais? Avaliar a suplementação de cálcio ali em torno de 1,2 gramas após os 50 anos, essa aqui acaba sendo a recomendação mais consensual, existem pequenas variações na literatura, mas ali 1,2 gramas tá valendo, tá? E a gente também, obviamente, vai ter que avaliar suplementação de cálcio também. Então, junto com vitamina D, a gente bota ali 1,2 gramas de cálcio. Vitamina D, a gente pode fazer mais ou menos de 800 a 1.000, tá? Unidades ali internacionais. Então, quando a gente até na prática vai passar a cálcio, a gente acaba passando também junto a vitamina D, mas é bom sempre avaliar a dieta da paciente. Fato é que, na prática, a maioria da população tem baixa ingesta de cálcio. É muito difícil, na prática, você achar alguém que tem uma ingesta de cálcio que substituiria 1,2 gramas, quer dizer, 1.200 miligramas por dia. É difícil demais, demais, tá? A galera acabar fazendo uso na prática aqui de alimentos tão ricos em cálcio assim e numa quantidade que não precise suplementar. Mas a conduta é avaliar a dieta da paciente, tudo bem? Se não precisar, beleza. Mas, de novo, a ingesta diária tem que ser em torno de 1,2 gramas, ou 1.200 miligramas de cálcio, e avaliar junto também vitamina D. Teria que ser ali em torno, se você for suplementar, em torno de 800 a 1.000 unidades de vitamina D, ok? Junto, obviamente, com dieta, exercício físico, exposição solar também, né, importante ali para a questão da ativação da vitamina D, e parar tabagismo, excesso de álcool e cafeína. Para boa parte da população, beleza, isso é suficiente. Agora, quando eu vou lançar mão de um tratamento farmacológico? Quando que eu vou lançar mão aqui de um tratamento medicamentoso e eu tenho que entrar com remédio? Então vamos lá. As principais indicações atualmente: fratura vertebral ou fratura de quadril. E olha, a gente sabe que são os locais mais predispostos à fratura osteoporótica. Então, se tem uma fratura vertebral, se tem uma fratura de quadril, eu tenho que pensar em fragilidade, em comprometimento daquela área mais ativa, mais metabolicamente ativa ali do osso, que é a parte trabecular, e aí vale a pena a gente discutir ali um tratamento farmacológico. Se eu tenho um T-score menor ali do que menos 2,5, o T-score menor do que menos 2,5 no quadril, né, ou na lombar ali, na coluna, gente, tem diagnóstico na densitometria de osteoporose mesmo? Aí vale a pena um tratamento farmacológico. Quando tem baixa massa óssea, então entenda, não está normal, mas também não é osteoporose, está com osteopenia. Calma, não é todo mundo com osteopenia que vai ter que fazer uso de remédio. Osteopenia, você vai avaliar dieta, exercício, por isso que eu insisti tanto agora. Dieta, exercício físico, avaliar parar de fumar, diminuir a ingesta de álcool, de cafeína. É isso. Agora, se tem osteopenia e mais 3 fatores de risco, aí já vale a pena. Se tem osteopenia mais 3 fatores de risco, a gente já considera o uso ali de medicações. Ou ainda, paciente que tem história de fratura por fragilidade. Por exemplo, aquela fratura clássica de Collins, eles adoram citar ela, que é aquela fratura de antebraço, tá? Mas assim, uma queda boba ali, caiu assim, deu um tropicão assim, bobo e quebrou.
Então essa fratura de fragilidade também já serve como diagnóstico, que olha, tem osteoporose, acabou, fratura por fragilidade. A clínica é soberana aqui, tá? E eu também é clínico, também é cirurgião, então eu posso falar isso, tá? Beleza? Então aqui a gente já sabe que eu não precisaria da densitometria para definir se ela já tem uma fratura de fragilidade, ok? Agora, quais medicações? Existem, na verdade, 3 tipos, tá? A gente tem os anticatabólicos, a maioria dos medicamentos aqui utilizados para osteoporose são desse tipo, dessa linha, anticatabólicos. Quer dizer o seguinte, eles não ajudam na deposição do osso. Ah, então para que eles servem? Eles, na verdade, diminuem a reabsorção. Esses anticatabólicos, na verdade, eles diminuem a atividade do osteoclasto. O osteoclasto que come o osso, o osteoclasto que come o osso. Alguns são anabólicos e aí ajudam na deposição mesmo ali, na formação do osso. E tem os mistos, que atuam tanto como anticatabólicos quanto anabólicos. Como eu disse, a maioria atua mais como anticatabólico, pelo menos diminuindo aquela reabsorção e atividade de osteoclasto. Por exemplo, bifosfonato, que são as medicações classicamente utilizadas aqui para osteoporose, são osteoclastos, são inibidores de osteoclastos, são anticatabólicos. Então, bifosfonato, alendronato, risendronato e bandronato, tem várias medicações aqui embaixo, eu já discuto com vocês aqui um exemplo de prescrição, eles são então anticatabólicos. Guarda essa informação, que às vezes é uma informação aqui que eles tentam pegar vocês como se fosse uma coisa difícil aqui para a prova, você já entendeu a maioria como os bifosfonatos atuam mais de forma anticatabólica, ok? Inibindo ali mais o osteoclasto. Algumas recomendações importantes que a gente tem que dar quando a gente passa bifosfonato. Uma muito importante para diminuir a esofagite é não deitar por pelo menos 30 minutos após a ingesta. Então, normalmente a gente fala com a paciente para tomar até em jejum mesmo. O paciente vai tomar assim que acorda e vai andar pela casa. E vai ficar em pé ali, pelo menos por 30 minutos. Deitar rápido demais depois de fazer o uso do bifosfonato está associado ali a uma das principais efeitos adversos, tá? Complicações, que é a esofagite. Então a gente tem que deixá-la em pé pelo menos uns 30 minutinhos. Exemplos de prescrição, ó, alendronato, risendronato, que são medicações orais, então custo até mais barato, mais disponível também, até para achar em unidade de saúde. Alendronato você pode usar 10 mg por dia ou o que a gente mais usa hoje? 70 mg por semana. A gente sabe, os trabalhos mostraram que o efeito é o mesmo. Ao invés de tomar todo dia, eu posso dar a dose total uma vez por semana. Então eu posso, ao invés de 10 mg por dia, dar 70 mg por semana. Risendronato, a mesma coisa. Eu posso dar 5 mg por dia ou 35 mg por semana. Tá? Existem formulações para a gente fazer IM, quer dizer, formulações parenterais. Então, só botei aqui um dos exemplos aqui do bifosfonato. Você sabe que ele é uma das medicações mais utilizadas. Eu já discuti quando a gente pode utilizar. Vou aproveitar, inclusive, para reforçar um conceito, já que a gente precisa sempre de atividade física, de dieta e avaliar cálcio e vitamina D. Na prática, quando a gente passa um bifosfonato, quando a gente passa uma medicação, tratamento farmacológico, geralmente a gente acaba acrescentando cálcio e vitamina D, a não ser que a questão diga que ela tem uma dieta muito bem balanceada, que a alimentação dela é perfeita, ela lê o livro, tá? Mas na prática a gente acaba ali acrescentando cálcio e vitamina D, já que eu já entrei até com o bifosfonato aqui. Outras medicações aqui para a gente reforçar, a própria terapia hormonal é considerada um tratamento aqui para osteoporose com um cuidado. Eu não indico a terapia hormonal simplesmente para prevenir ou tratar osteoporose. Isso não. Ah, mas a terapia hormonal, ela ajuda. Ajuda. Só que pesando risco-benefício. Se for para tratamento de osteoporose, se ela não tiver fogacho, ela não tiver síndrome gênito-urinária e sintoma vasomotor, sintoma típico, principalmente fogacho, né? Principalmente fogacho, que é a nossa grande indicação de terapia hormonal, não vale a pena passar a terapia hormonal só por conta da osteoporose, por conta dos riscos. Para passar a terapia hormonal, a gente tem que pesar risco-benefício. Se ela não tem fogacho, vai para o bifosfonato se precisar de tratamento farmacológico.
Ah, não, Vinícius, mas ela tem fogacho. Eu já vou usar a terapia hormonal. Então, beleza, aí eu não preciso passar o bifosfonato, é terapia hormonal. Terapia hormonal vai ajudar. E aí, inclusive, naquela historinha que eu falei, quando você está considerando um tratamento, a densitometria pode me ajudar nessa decisão. Às vezes ela tem fogacho moderado e ela mesmo está na dúvida se vai usar ou não terapia hormonal. Aí você vê, pode pedir a densitometria, vamos ver se eu tenho mais esse benefício. Vamos ver se além do fogacho, se eu também vou ter um benefício na densidade mineral óssea, melhorar ali a parte óssea, diminuir risco de fratura. Beleza. Mas, de novo, não pode ser indicação primária e única de terapia hormonal. Outros, raloxifeno, que a gente chama de SERM. O que é SERM, gente? Olha só, modulador seletivo do receptor de estrogênio. SERM, modulador seletivo do receptor de estrogênio. Então, ele vai ter uma ação ali estrogênica na parte óssea e também acaba tendo esse efeito aqui benéfico. O único anabólico, ou praticamente o único anabólico, tá, que a gente usa mais, é teriparatida, mas a gente usa pouco, para ser bem honesto. São situações bem pontuais, mas sim, é uma medicação anabólica, então vale a pena você guardar, porque a maioria que eu acabei de mencionar para vocês são anticatabólicos, e aí você não perde aí essa informação. Ok? Beleza? Vamos lá! Qual a alternativa que traz um fator de risco para a osteoporose? Osteoporose é doença do menarqueme ou após a menopausa? Mais da pós-menopausa, né? Menarqueme, meninos, o que é menarqueme? Intramenarque é menopausa. Intramenarque é menopausa. Menarqueme é vida reprodutiva. Geralmente não é doença da vida reprodutiva. Tanto que se você lembrar mulher lá com mais de 65, homem com mais de 70, que sempre vai fazer ali densitometria. B. Obesidade. É obesa ou é magra que tem mais osteoporose? Lembra que o tecido adiposo tem formação de estrogênio, aromatização periférica. Então é mais da mulher magra. Menopausa tardia. Mais tempo de exposição hormonal? Gente, mais tempo de exposição hormonal, menos risco. Então, na verdade, menopausa precoce que traz risco. Baixo peso corporal, sim. Hiperandrogenismo, não. O androgênio vira estrogênio. Então, não. Agora, baixo peso corporal é um clássico fator de risco. Vamos para mais uma questão aqui, ó. Paciente de 64 anos de idade vem para o ambulatório trazendo resultado de densitometria óssea realizada no último mês. Aí, vou te mostrar já. Está assintomática, refere dieta balanceada. Leia com calma a questão, hein? Na hora que mostram imagens, vocês vão direto na imagem, quer ficar desvendando a imagem? Calma! Leia o enunciado com calma. Aqui, ó, ela está assintomática, refere dieta balanceada, não tem antecedente mórbido relevante, não usa medicações, está dizendo o seguinte, ela não tem outros fatores de risco. A mulher simplesmente é uma mulher após a menopausa, que não passou dos 65 anos, ela tem 64, não tem outros fatores de risco, a dieta é balanceada. A menopausa foi aos 53, ela não teve menopausa precoce, ao contrário, a menopausa 53 está lindo, muito tempo de exposição. E olha, não faz terapia hormonal. Qual é a conduta adequada? Agora vamos para a imagem. O que a gente vê na imagem aqui? Olha para cá, olha para cá. Vinícius, eu não estou conseguindo ver os números, Vinícius, eu não estou vendo os números, eu estou cego. Calma, calma. Gente, é a figura. Aqui, ó. Verdinho, o que eu falei com vocês? Aqui, normal. Amarelinho, osteopenia. Vermelhinho, osteoporose. E aí, olha a marcação da nossa paciente. Tá aqui no amarelinho, quase no verdinho. Tá aqui, ó, quase no limite entre osteopenia e normalidade. E a mulher, ela está assintomática, ela não tem ali história de medicação, nenhuma comorbidade, não tem história de fratura de fragilidade. A mulher tem uma dieta balanceada. Aí eu pergunto, eu vou indicar terapia hormonal só por conta da idade e da osteopenia? Claro que não. Claro que não. A terapia hormonal tem que ter mais coisa, principalmente fogacho para passar. Vamos lá. Tem indicação de bifosfonato? Também não, porque a gente tem uma osteopenia aqui quase normal e sem outros fatores de risco. Para osteopenia, eu só passo medicação, inclusive, se ela tiver 3 ou mais fatores de risco, que não é o caso.
Ah, Vinícius, e agora? Cálcio ou atividade física? As duas coisas seriam importantes, concordo? Então vamos por exclusão. Cálcio ou atividade física? Qual que deve ser o gabarito dessa questão da USP? Olha para cá. A dieta está balanceada. Nada está à toa no enunciado. A dieta balanceada vai te fazer marcar que ela precisa, então, de cálcio ou de atividade física. Dieta balanceada significa cálcio ou atividade física? Cálcio que ela deve estar ali usando de forma correta. Agora, atividade física sempre vai ter que fazer. Então, o que eu vou adicionar para essa paciente é atividade física. Tudo bem? Ah, Vinícius, se não tivesse aqui que refere dieta balanceada, aí não existe o si na prova, gente. Por quê? Olha só, aí o cálcio também seria importante, porque eu teria que avaliar o quanto que ela ingere de cálcio para ver se eu vou complementar, mas a dieta é balanceada. A gente fica com a letra D. Agora, você vai partir para o treinamento, as questões, olha só, geralmente ficam bem dentro aqui desse nosso bate-papo, e aí, agora é hora de você reforçar o conceito. Grande beijo para vocês, espero que tenham aproveitado bem aí o nosso bate-papo e até a próxima.